Salve os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, quando juntos mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito de quem nós amamos. Quem você ama? Isso falando de uma forma espiritual, não carnal, material, humanamente, mas de uma forma espiritual. Quem nós amamos? Veja aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, o versículo... Vamos ler do versículo aqui, do versículo 29 em diante, diz assim: E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eu estou fazendo tudo o que aquele que me enviou mandou fazer. E eu faço tudo da forma como Ele mandou. Não da forma que eu quero, da forma como Ele quer, da forma como Ele me mostra, da forma como Ele me mandou. E é do jeito que Ele quer que seja feito. Eu faço como Ele quer. E eu sou agradável a Ele. E eu faço porque eu amo. A gente faz alguma coisa para agradar uma pessoa ou alguém, porque nós amamos essa pessoa, esse alguém. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, que eu não estou só, mas eu faço sempre o que agrada aquele que me enviou. E ele falando isso, muitos acreditaram nele. E aqui, na continuidade, ele diz aqui, no versículo 40, Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. No versículo 38 ele diz assim: Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. E aí o Senhor Jesus está dizendo que existe uma diferença entre o pai dele, o pai espiritual dele, e o pai daquelas pessoas que estavam lá conversando com ele. Porque ele diz, eu faço o que agrada ao meu pai. Eu faço o que eu vi junto do meu pai. E vocês fazem o que vocês viram junto do vosso pai. E adiante ele fala, vocês querem me matar. Quer dizer, existe uma divergência. Existe um combate aí entre Jesus e essas pessoas. Um combate espiritual. Jesus querendo fazer a vontade do pai dele, que é Deus. E essas pessoas querendo fazer a vontade do pai delas. Que é quem? É o diabo. Aqui o Senhor Jesus fala claramente, no versículo 44, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui... Mas porque digo a verdade, não me credes. Então aí é que está onde nós vemos quem ama a Jesus e quem ama o diabo. Porque você faz aquilo que para agradar aquele que você ama. Vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Vocês têm amor em fazer isso. Vocês querem fazer isso. Seja fazer as coisas para Jesus, para Deus, seja para fazer para o inimigo, para Satanás. Então as pessoas ou fazem a vontade de Deus, por isso que é uma coisa bem contraditória para nós não nos deixarmos levar, não nos deixarmos enganar. Nós obedecemos com alegria e fazemos com alegria as coisas para quem nós amamos. Como que você vai fazer alguma coisa para alguém que você não ama, para alguém que você não conhece e não sabe o que possa ser? Você pode fazer o bem, mas fazer coisas agradáveis para essa pessoa, dificilmente. Por isso que a palavra nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. Você amando a Deus sobre todas as coisas, você não vai colocar outras coisas acima de Deus. Por quê? Porque você vai amar de tal forma que você não vai fazer a vontade de outros ou de outras, né? Sem antes fazer a vontade de Deus. Porque o amor a Deus está acima de tudo. Então, por isso, amar a Deus sobre tudo, sobre todos. E ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso também ter amor por mim, não fazer mal para mim, não atacar o meu corpo, não atacar a minha vida espiritual.
eu viver em santidade, em santificação, sabendo que sou o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, e eu faço para agradar a Ele, para agradar a Deus, e você também. E aqueles que nos atacam, porque existe esse combate, né? Procurais matar-me, porque eu falo a verdade, porque vocês querem fazer a vontade do vosso Pai. Aquelas pessoas que gostam e amam o diabo, eles não vão dizer isso, né? Eu amo, não vão dizer essas coisas. Que ama Satanás, que ama o diabo. Alguns até são satanistas, eles declaram mesmo. Mas isso não significa que eles são sinceros. Não, eles repudiam a Deus, não tem amor nenhum. O amor deles é satisfazer a vontade da carne deles. E eles encontram nos caminhos malignos uma forma de satisfazer a sua vontade carnal. E nós buscamos a vida eterna, nós sabemos que aqui somos passageiros, viemos do pó e ao pó tornaremos. Então nós não temos esperança nesse mundo aqui, nós temos esperança de viver uma vida eterna com Deus, com o Salvador. E como que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a vontade de Deus. A minha carne, muitas vezes, precisamos entender também nosso próprio sentimento. O apóstolo Paulo nos ensina que em nós existe um combate muito intenso para que nós façamos aquilo que não queremos. Mas como fazer o que nós não queremos? É fazer o que Deus quer, para agradar a Deus. Então, o nosso corpo carnal tem os seus desejos carnais. E o nosso corpo espiritual tem os desejos espirituais, que é servir a Deus. O desejo carnal é satisfazer a vontade da carne, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias, é querer ser mais que os outros, e tapear, enganar, querer ficar rico às custas, sabe-se lá do que, não interessa. Mas o nosso desejo espiritual é outro. Então existe esse combate. Nós vamos fazer a vontade de quem? Vamos agradar a quem? Amamos mais a quem? A Deus. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos contrariar a nossa vontade carnal. Nós não vamos... ainda o Senhor fala assim, se alguém ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama seu filho mais, ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo, a Deus primeiro. Por quê? Para fazer primeiro a vontade dEle. Fazendo a vontade dEle, eu vou amar todas as pessoas. Porque uma parte da vontade dEle para comigo é que eu ame a todos. Amar a todos. Amar o meu próximo. O meu próximo são aqueles a quem eu posso fazer o bem. Aqueles a quem eu posso ajudar. Então, veja como... É uma coisa gloriosa isso, essa palavra que o Senhor nos dá, essa verdade que Ele nos mostra. Não existe forma de você viver carnalmente, satisfazendo a vontade da carne, vivendo em alegria carnal, e o teu espírito está triste porque você não está fazendo a vontade de Deus. Não, vamos viver em alegria espiritual. Alegrou-se Jesus em espírito. O único lugar que fala que Jesus se alegrou foi nessa hora. Alegrou-se Jesus em espírito e falou coisas gloriosas. E nós vamos nos alegrar na carne. É comum ver qualquer reunião aí de irmãos e tal, e já ter comes e bebes e conversas. Não, pode fazer, mas não faça isso em nome de Jesus. Faça no nome do aniversariante, se alguém for fazer aniversário. Mas primeiro, oração, bênçãos, leitura da palavra, exame da palavra, sem glutonarias, sem bebedices. São coisas carnais, mas tem muita gente que faz. Não, a igreja permite. Não, a igreja não permite, a igreja não manda nada, irmãos. A igreja é o corpo da noiva do Cordeiro. Quem manda é Jesus. Então, se alguém fala assim, a igreja permitiu fazer, está obedecendo quem não tem poder. Quem tem poder é Jesus. A igreja não tem poder. A igreja não é uma denominação. A igreja são pessoas. Eu posso falar para você, olha, pode fazer tal coisa. E você vai fazer porque eu falei. Tem algum valor? Eu sou pastor, estou falando, e você vai obedecer a mim? Só se for segundo a vontade de Deus, como estou fazendo aqui. Estou te ensinando a obedecer a Deus. Porque o Senhor me ensinou isso. E disse, servo, fale para os teus irmãos, as tuas irmãs também esta palavra, para que todos possam entender que estão nesse combate. Não se deixem levar pela carnalidade, não se deixem levar pelas coisas materiais, pelos desejos carnais. Confiem em mim, estamos no fim dos tempos, diz o Senhor. Nós estamos no fim dos tempos. Muitas coisas ainda têm que acontecer. Vai demorar muito ainda, pastor, 100 anos, 200 anos.
olha, não pense assim não, pense que o Senhor pode vir amanhã. Se prepare hoje para a volta do Senhor amanhã. E todos os dias seja assim. Se prepare hoje para a volta do Senhor amanhã. Porque você pensando que vem daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, você vai protelando a tua santificação. E nós precisamos ser santos, como a palavra nos diz. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nós não podemos nos deixar levar pelas coisas mundanas. Eu falo do que vim junto ao meu Pai. E o que também viste, e vocês falam o que viram junto de vosso Pai. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Se uma pessoa fala das coisas de Deus e glorifica a Deus, está sempre dando glória a Deus e falando de Deus, essa pessoa está falando do que viu junto ao Pai, das maravilhas, está dando testemunho, está falando das bênçãos, glória, maravilha. Mas outros falam das coisas, das proezas da carnalidade. São pessoas que vivem só esse tempo, depois serão julgadas e condenadas, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Agora é tão fácil nós buscarmos na palavra, buscarmos santificação, orarmos, vermos aqui, examinarmos, trocarmos ideia, mandarmos mensagens uns para os outros, mas vai chegar o tempo, diz a palavra, em que as virgens formosas desmaiarão de fome e sede. Não fome e sede de comida, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro alimento. E as pessoas se perdem em busca das coisas materiais, e satisfação carnal e tudo mais. Isso tudo nós temos que, vamos usar desse mundo, porque estamos aqui, estamos vivendo aqui neste tabernáculo, neste altar carnal ainda, mas o Senhor já é dono de nós aqui, já é dono da nossa vida. Ele habita em nós. E nós vamos fazer a vontade dele. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não vamos nos deixar levar por palavras aí bonitas, por templos suntuosos, por igrejas com muitos membros. Não, a igreja é de Jesus Cristo. Ela é composta por quem obedece Jesus. Não é por estar lá escrito no rol de membros de uma denominação. A denominação não é nada, ela não é nada. Veja bem, eu perguntei, o senhor mostrou para mim, eu vou falar para os irmãos aqui, sem querer ofender ninguém, não quero ofender ninguém, quero que você desperte. Existem no mundo muitas denominações, muitas, centenas, milhares de denominações. Eu vou falar de algumas aqui que são por todos conhecidas, mas não estou julgando as pessoas que pertencem a essas denominações. Eu vou falar de nomes apenas, nomes de igrejas, que são denominações que congregam muitos servos e servas do Senhor. Então eu perguntaria, por exemplo, você é da Igreja Batista? Sim. Jesus Cristo é batista? Jesus Cristo é adventista? Jesus Cristo é testemunha de Jeová? Jesus Cristo é da Assembleia de Deus? De qual ministério? Jesus Cristo é da igreja lá dos santos dos últimos dias? Não é de nenhuma dessas denominações. Todas essas denominações saíram do nome de Jesus. Então por que já não vai direto à fonte? Vá direto em Jesus, confie em Jesus. Aliás, essas denominações, elas ensinam ir para Jesus. Então aprenda a ouvir, escute o que o pastor está dizendo, os testemunhos dos irmãos. Quem fez toda essa obra que está sendo anunciada aí na tua igreja, na tua congregação? Quem deu essas bênçãos para esses irmãos que vão dar testemunho, para essas irmãs que foram abençoadas aí? Quem fez tudo isso? Jesus. E ele está em todas essas denominações, mas não nas denominações. Está nas pessoas que estão indo nessas denominações. E ele quer pessoas. Ele não vai salvar templo, ele não vai salvar acampamentos, ele não vai salvar nada disso. Carros e propriedades e contas bancárias, não é nada disso. Empregos, não é nada disso. Ele vai salvar pessoas e nós vamos ser transformados. Nem a roupa do nosso corpo nós vamos levar, nada. Só se tivermos amor, é a única coisa que vamos levar, o amor. Então quem você ama? Você ama Deus, você ama Jesus Cristo? Faça a vontade de Jesus com alegria, faça a vontade de Jesus com amor, com sinceridade, para agradá-lo, como o Senhor Jesus fez também, para agradar o nosso Pai.
E nós devemos fazer isso e ensinar também as demais pessoas. Porque quem ama o inimigo só pensa na vontade da carne. Não vamos fazer isso. E tudo quanto pensar, se for coisa boa, pense no que é bom, no que é agradável a Deus, no que é para edificação, no que é para a glória de Deus. Pense nisso, se preocupe com isso, se ocupe disso. Louve o Senhor, cante hinos, medite nos hinos, nas mensagens dos hinos. Você vai estar ocupando o teu dia, a tua mente, a tua vida no serviço ao Senhor. Então, irmãos, vamos meditar, vamos fazer conforme o Senhor nos mostra, para a glória dele, para a nossa salvação, e fazermos para agradar a Deus, agradar a Jesus Cristo, como ele é o nosso exemplo, façamos também. E a recomendação do apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Vamos imitar a Jesus, vamos imitar os irmãos que são verdadeiramente convertidos, aqueles que nós olhamos e falamos: o testemunho desse irmão é maravilhoso, o testemunho dessa irmã é glorioso, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, quero ser melhor, quero trabalhar mais para Jesus, não por orgulho, para agradar o meu Salvador. Vamos fazer assim para a alegria de Deus, para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e que possamos a cada dia aprender mais da palavra e viver tudo aquilo que aprendemos. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.